Semana agitada no mercado Forex. Segue aqui comigo para a gente ver os highlights. Destaque absoluto foi o ouro e a prata. A prata voou. Bom, os metais estão subindo já há algum tempo. Isso desde lá do final da pandemia, quando injetaram dinheiro no mercado. Também ali naquela época precisava, mas demoraram muito para subir juros. Aí veio guerra da Ucrânia, inflação, e aí ouro e prata, o ouro primeiro, eles dispararam. E agora, recentemente, a prata está acelerada para cima. Já tem algum tempo que está faltando prata física, os asiáticos comprando, chinês, indiano, eles adoram poupar, investir em prata. Se nós ocidentais gostamos de papéis, os asiáticos adoram metais. Você já viu aqueles indianos cheios de joias, chinês também? É isso aí, é cultural e eles estão comprando. E também os bancos centrais, né? A China está comprando ouro pra caramba, e aí por uma questão geopolítica, que é o quê? Fugir da dependência dos Estados Unidos. A China tinha bastante ativos americanos, aplicando as suas reservas internacionais em títulos do governo americano, e começaram a vender, né? Isso desde a guerra da Ucrânia, quando viram as sanções para a Rússia, né? Ele falou, opa, comigo não quero ficar nessa dependência. E aí começaram a comprar ouro, então os metais seguem nessa tomada e foram o destaque, na minha visão, nessa semana. E um evento super importante na quarta-feira, que foi a decisão de política monetária lá nos Estados Unidos. O FONC, que é o Comitê de Política Monetária, ele anuncia um corte de juros de 25 pontos base, de 3,75 para 3,50, mas sinaliza para frente apenas um corte em 2026. Foi uma decisão dividida, 6-3. Essa leitura seria até positiva para o dólar, né, para fortalecer a moeda. Porém, o Fed, ele também anuncia que vai voltar a comprar ativos, títulos longos do governo, né? E isso, na verdade, você está injetando liquidez. Então, a partir de quarta-feira, o dólar começou a cair no mundo todo. Se você opera Brasil e opera dólar, provavelmente você reparou que ele caiu bastante, né? Ele vinha forte e a partir de quarta principalmente, quinta, ele vem para baixo, tá? Então, até pelas operações de carry trade, que são operações onde você toma dinheiro barato num país, juros baixos, e aplica em outro com juros mais altos, né? E aqui no Brasil, juros lá em cima, os Estados Unidos, juros mais baixos, Japão também, e acabou que até atrai capital para aproveitar esse diferencial de juros, tá? Essa operação, para quem opera Forex, é bastante importante que o trader entenda, tá? É o carry trade. Então, com essa notícia de que vai haver volta de compra de títulos longos, o que ocorreu foi que o dólar perdeu a força e acabou recuando bastante. Tivemos também boa volatilidade na moeda japonesa. O par dólar sobre o iene, ele começa a semana subindo, porque o BOJ, o Banco Central Japonês, ele fala que vai controlar um possível aperto monetário lá no Japão, uma subida de juros. Ele não gostaria que fosse um movimento desordenado, tá? Então ele fala que, se preciso, vai comprar títulos públicos longos japoneses, controlando as taxas de juros longas. Isso aí fez o iene perder força, e aí no início da semana o dólar sobe. Depois, quarta-feira, quando tem a decisão do FONC, que a gente acabou de falar, o dólar volta e devolve parte ou quase todos os ganhos que teve frente ao iene. Um par que andou muito bem foi o euro
sobre o iene, né? Porque nesse par a gente teve o efeito da fala do Banco Central japonês, né? Do Ueda, do presidente do BOJ, mas lá na Europa eles não estão vislumbrando corte de juros, a economia voltou a aquecer. Então esse par diferente do dólar sobre o iene, o euro sobre o iene não devolveu os ganhos, tá? Por essa questão aí de Europa estar com menos perspectiva de queda de juros, ok? E agora eu vou falar de um par exótico, que é o dólar sobre a coroa sueca, isso mesmo, tá? O par exótico é quando a gente tem uma major, né, que são esses dólar, iene, euro, com uma outra moeda, né, de um país, ou um país emergente, ou um país menos significativo nas economias. E aqui a moeda sueca valorizou bastante frente ao dólar, que acabou perdendo força nessa semana. Mas o detalhe aqui é que já vem perdendo valor, ou seja, a moeda sueca está ganhando valor já há algum tempo, por um motivo muito parecido com a alta do ouro e da prata, tá? Por quê? Países como Estados Unidos, Japão estão imprimindo muito dinheiro. E aí os investidores, com medo da perda do valor da moeda fiduciária, começam a correr para comprar ativos reais, ouro e prata, né, ações, e também moedas de países que estão com a economia mais equilibrada, estão menos endividados. Então é como se fosse um hedge, uma moeda que eles estão achando aí mais seguros. Esse é o caso da Suécia, também do franco suíço. E assim fechamos o nosso resumo Forex dessa semana.